Olá, meus queridos. Então, vamos hoje tratar sobre o nosso contexto inicial, que é, né, a introdução sobre trigonometria, tá? Para a gente iniciar, vamos falar um pouquinho da história, né, da trigonometria e no que ela foi usada e no que ela pode nos auxiliar nos nossos dias, no nosso dia a dia, tá? A trigonometria, ela deriva das palavras gregas trígonos mais metro, que significam, né, juntas, triângulo e medir. A trigonometria ela é um ramo da matemática que estuda, então, os triângulos, em particular, os triângulos retângulos que medem 90 graus e estejam em um plano cartesiano. Estuda também, pessoal, as relações entre os lados e ângulos desses triângulos, as funções trigonométricas correspondentes e os cálculos baseados nelas. Na verdade, a trigonometria ela é mais uma parte da matemática, bastante antiga, né? Até então ela surgiu antes de Cristo. Isso foi considerada por muito tempo, né, uma área desconhecida, né? O que provocou um estudo mais profundo das funções trigonométricas, que desde sua origem a trigonometria ela é utilizada nas resoluções de problemas de natureza geométrica, mas não era reconhecida, né? Mas, no entanto, ela atende todas as necessidades para a realização de atividades que exigem, né, a resolução de problemas. A trigonometria, então, ela surge na antiguidade para suprir as necessidades práticas, principalmente as atividades relacionadas com a demarcação de terra, né, a construção de prédios e monumentos, como se faz traçados de mapas e de rotas, né, tanto terrestres como marítimos, e também para a elaboração de calendários utilizados na astronomia. Hoje, pessoal, a astronomia ela é utilizada para diversos estudos de todos os fenômenos que envolvem movimentos ondulatórios, tais como a transmissão de energia, de calor, de som. Na medicina, para a gente fazer a aferição dos batimentos cardíacos e também, né, sobre séries climáticas do ambiente. A trigonometria também ela teve, né, um grande avanço através dos estudos realizados por Fourier sobre a transmissão de calor, utilizando para isso as séries infinitas de seno e de cosseno, né, determinados pelas séries de Fourier. Esse trabalho ele foi um dos que deu o maior impacto no mundo atual, de origem, né, da trigonometria, ao, né, desenvolvimento de vários campos de conhecimento, entre eles o eletromagnetismo, os movimentos ondulatórios e os movimentos pendulares. Diferença entre círculo e circunferência. Muitos acham que circunferência e círculo se tratam da mesma coisa, porém não é bem assim, tá, pessoal? Vamos observar o esquema abaixo. Eu tenho aí a figura que representa a circunferência, né? A figura 1 e a figura 2 representa o círculo. Qual que é a diferença entre os dois? A circunferência é o conjunto de pontos que estão a uma mesma distância do centro. Já o círculo é a região delimitada pela circunferência. De forma direta, a circunferência, então, é o contorno e o círculo é a região interna da figura. Aqui nessa imagem, nós temos o círculo, então, é toda essa parte em azul. A circunferência, ela também se diferencia do círculo através de alguns elementos de crucial importância. São eles: o centro e o raio, corda e diâmetro,
e o arco de circunferência. Vamos agora entender cada um deles. Para a gente poder estar construindo aí uma circunferência, precisamos de um ponto conhecido como o centro ou a origem, de uma distância determinada conhecido como raio. Sempre o raio vai estar no centro dentro do círculo. Entendendo bem a construção da circunferência, podemos definir seus elementos, que são o centro, o raio, a corda e o diâmetro. O centro e o raio, eles são fundamentais para a construção da circunferência, como o nome sugere. Centro é o ponto que está a uma mesma distância da circunferência, já o raio, denominado por R, é qualquer segmento de reta que parte do centro e vai até a circunferência. A distância R é a de grande importância para calcular-se a área e o comprimento dessa figura. Observe a imagem. Corda e diâmetro. A corda é qualquer segmento de reta que possui as duas extremidades na circunferência. Já o diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência, sendo a maior corda desta figura. Observem o esquema a seguir. Então, nós temos aqui o segmento de DE e A e B. São cordas da circunferência. Aqui nós temos FE. FE é o diâmetro da circunferência. O comprimento do diâmetro é sempre igual ao dobro do raio. Como é que ele é representado? É através dessa expressão aqui, D é igual a 2 vezes R, ou 2 vezes a raio. Ângulo central. O ângulo central, meus queridos, sempre vai acontecer quando o ângulo está no centro da circunferência. E isso acontece quando podemos dizer que a amplitude do ângulo central é igual à amplitude do arco. A medida de um arco é igual à medida de seu ângulo central. Então, via de regra, sempre vocês vão encontrar o arco AB. Olha a imagem a seguir. O arco AB, ele sempre vai ser igual ao ângulo AOB. Vamos ao exemplo. Nós temos aí, calcule o valor do arco D. Então, nós temos o arco entre as retas C e A e formando-se um ângulo de 50 graus. Sabendo-se que a medida do arco é igual à medida do seu ângulo central, como ficaria-se então o valor desse arco? Como o ângulo central é igual a 50 graus, a amplitude do arco, denotado por D, também possui 50 graus. As medidas de arco de circunferência, pessoal, tem dois tipos de serem desenvolvidos, tá? Há dois tipos de medições que podem ser feitas para arcos de circunferência. São elas, as medições lineares e as medições angular. A medida linear de um arco, de um arco qualquer, é o seu comprimento, ou seja, a distância entre os dois pontos. Olha a imagem a seguir. Nós temos aí, observe. Nós temos aqui o arco, formado um ângulo alfa entre A e B, Então, o seu comprimento, dos dois pontos A e B vai se formar, então, um comprimento. Esse comprimento é dado em E e F. Encontrar a medida do comprimento do arco AB equivale a esticar esse arco e encontrar um segmento de reta, que no caso desse exemplo foi EF, cujo o comprimento seja igual ao do arco AB, já na medida angular, que se forma AB, está relacionada à medida do ângulo central, correspondente a esse arco, ou seja, a medida angular de um arco AB
é igual à medida do ângulo central, onde se encontra o alfa aqui, ó. Sempre vai ser esta medida, né? E também, para representar a medida angular de arco de circunferência, utilizamos as seguintes unidades escalares, que é grau e radiano. Vamos entender cada uma delas. Recapitulando então, meus queridos, para representar a medida angular, né, de arcos de circunferência, utilizamos as seguintes unidades, que é o grau e radiano. Agora, eu vou passar para vocês alguns exemplos de exercícios que vocês vão estar desenvolvendo nessa primeira parte da apostila, tá? Então, vamos lá. Ok, meus queridos, então vamos ao nosso exemplo, para vocês estarem desenvolvendo os exercícios da primeira parte da apostila. Então, vamos lá, ó. Nós temos aqui, dada uma circunferência de raio de 6 centímetros, nela contém um arco AB igual a 8 centímetros. Qual seria a medida desse arco AB em radiano? Lembrando que um radiano será igual ao valor do raio. Então, se eu já sei que esse raio ele tem 6 centímetros e eu sei que um radiano equivale ao valor desse raio, então nós vamos montar aqui uma regra de 3 simples e colher essas informações. Então, ó, um radiano está para 6 centímetros, que é o valor do seu raio, né? E o raio AB de 8 centímetros está para X, porque eu quero saber qual é o valor desse raio, né, AB com 8 centímetros, qual que é o valor dele em radianos. Vamos então agora fazer a regra de 3 simples? Então, eu montei aqui a nossa regra de 3. Eu vou fazer a multiplicação cruzada. Então, como que ficaria? 6x é igual a 8 vezes 1, certo? 6x é igual. 8 vezes 1, 8. O 6 aqui, ó, pessoal, do meu lado esquerdo, ele está multiplicando o x. Ele vai ter que passar para o meu lado direito, dividindo 8. Então, fica x é igual a 8 dividido por 6. X é igual. Quanto que é 8 dividido por 6? 1,3. Qual que é a unidade que eu quero descobrir aqui? Radianos. Então, é 1,3 rádio. Então, qual é a conclusão? Qual é a resposta que eu tenho aqui? A medida do arco AB, sempre vocês vão escrever assim, tá? É igual a 1,3 rádio. Ok? Vamos lá, meus queridos. Agora mais um exercício para vocês. Só que agora, esse exercício ele trata de transformação, como que a gente desenvolve aí para transformar graus em radiano ou radiando para graus, tá? Eu quero que vocês deem uma observada aqui, que eu coloquei para vocês uma tabelinha, né? É uma tabelinha que já vem pronta pra gente, muitas das vezes pra gente não precisar ficar calculando, né? Essa daqui já é uma tabelinha já via de regra. Mas eu quero explicar pra vocês como é que a gente chega, então, nesses valores que são via de regra, tá? Então, ó, vamos lá ao exercício. Transforma em graus, né? Transforma em graus. Lembrando que minutos e segundos não podem passar de 60, tá? E esse exercício, ele serve tanto para você transformar em graus, né? Você pegar graus em minutos, graus em radiano, como radianos em graus, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho o seguinte, eu quero transformar 60 graus em radiano. Eu sei que a minha tabela aqui tá trazendo essa informação, ó, que 60 graus equivale-se a π sobre 3 radiano. Mas como é que eu consigo chegar nesse valor? Vamos aqui, então, desenvolver
uma regrinha para a gente estar podendo chegar nesse valor e verificar se isso é verdade? Então, vamos lá, ó. Sempre, via de regra, a gente pode estar desenvolvendo esse exercício tanto com a regra de 3, como também com esse macetinho que eu quero passar para vocês aqui agora, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil a vidinha de vocês. Lembre-se sempre que na trigonometria, né, na circunferência trigonométrica, sempre nós vamos ter o π. E esse π, ele tem um peso, ele tem um valor. O π, o valor dele é de 180 graus. Sempre. Então, para a gente estar podendo desenvolver aqui de graus para radiano, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos pegar esse 60 graus e vamos acrescentar nele aqui, ó, o π. Tá? E vamos dividir, né, essa equaçãozinha que se montou aqui por 180 graus. Certo? Como que ficaria isso daqui? Eu preciso estar simplificando essa equação para mim estar podendo chegar no valor do radiano, que equivale-se aos 60 graus. Então, como que eu vou simplificar isso daqui? Eu posso pegar 60 graus vezes π dividido por 180 e eu posso estar simplificando isso aqui, tanto o numerador quanto o denominador, eu posso estar dividindo por 60 graus. Eu vou simplificar essa equação. Como que ficaria? 60 dividido por 60 fica 1. Então, fica 1 vezes radiano. Eu preciso colocar esse 1? Não, eu deixo já radiano direto. 180 dividido por 60 é igual a 3. Então, radiano sobre 3, só que como eu quero transformar de graus para radiano, eu vou colocar aqui, então, a unidade de medida, rad, tá? Então, ó, 60 graus equivale-se a π sobre 3 radiano. 90 graus, vamos ver, ó, aqui na nossa tabelinha ele tá falando que 90 graus equivale-se a π sobre 2 radiano. Vamos verificar se isso é verdade? Então, ó, como é que eu desenvolvo? Nesse 90 graus, eu vou acrescentar π e vou dividir 90 vezes π por 180 graus, certo? Lembra, eu preciso simplificar essa equação. Então, como que a gente simplifica? A gente divide o numerador e o denominador por um mesmo número, né? Qual número que eu posso estar utilizando aqui que simplifica os dois? Eu posso estar colocando por 9, eu posso dividir por 9, né? Então, ó, 90 dividido por 9 dá 1. 1 vezes π dá π. Sobre 180 dividido por 9 dá 2. Qual é a unidade de medida que eu estou transformando aqui? Radiano. Então, ó, 90 graus equivale-se a π sobre 2 radiano. Ok? Agora, meus queridos, que vocês, então, viram como faz a transformação de graus para radiano, como que ficaria, então, o inverso? Como que a gente consegue fazer, então, a prova dos 9, né? Como que a gente transforma, então, o radiano em graus? Ora, eu já falei para vocês que nós temos o nosso π. E o π, o valor de π é 180 graus. Então, aqui na nossa equaçãozinha de radiano, a gente vai fazer a substituição. A gente vai colocar o valor de π e vamos fazer, então, a divisão. Então, nós temos aqui, ó, π sobre 3. Então, é 180, né, que é o valor de π, 180 graus, dividido por 3, né? Como que ficaria aqui? 180 dividido por 3 dá 60 graus, certo? Agora, aqui, ó, eu tenho π sobre 2 radiano. Qual é o valor de π? 180 graus. Dividido por 2, 180 dividido por 2 é igual a 90 graus, certo? Agora aqui, meus queridos, eu peguei um radiano aleatório, né? 5π sobre 6 radiano. Eu quero transformar esse radiano aqui em graus. O que eu tenho que fazer? A mesma função, a mesma substituição. Eu vou pegar 5 vezes 180 graus, que é o valor, né, do π, sobre 6. 180 vezes 5, vamos fazer a conta aqui comigo?
180 vezes 5 vai dar 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 1, 5. Com 4 dá 9. Vou pegar 900 graus sobre 6. 900 dividido por 6 dá 150 graus. Certo? Agora aqui, ó, vamos ver aqui, ó, como que ficaria esse radiano aqui, ó. 2 vezes π radiano. O que eu tenho que fazer? A substituição. 12 vezes 180 graus. Como que ficaria? 2 vezes 180, 360 graus. Certo?